possa ser a suficiência. Fazer como um dia Filipe disse para Jesus: mostra-nos o Pai e isso nos basta. A presença de Deus é suficiente na nossa vida. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas Deus é suficiente. Eu oro para que a graça de Deus te agracie, te abrace, te recompense, te mantenha de pé, perseverante nesse caminho da graça. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre a importância do perdão. Perdão é fundamental para mim e para você, porque nós fomos perdoados por Deus. E para participar do programa de hoje, falar sobre o perdão, eu convido ele, que é pastor e teólogo, Max Cassim. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Obrigado, produção. Mais uma vez estamos aqui. Muita honra, muito orgulho e será muito bom, com certeza, mais um debate aqui. Ele também, que é bacharel em teologia pela FATAD, é diretor da Escola de Teologia Paideia e do Instituto Bíblico IBTER. André Luiz, bem-vindo mais uma vez ao Antenados na Geral. Muito obrigado, Pablo. É um prazer retornar. Um tema importante, prático, né? Meu respeito aí ao pastor Max, Silas, Max Cassim. Deus abençoe a todos. Ele também, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, pastor Silas Cavalcante. Bem-vindo mais uma vez, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. É sempre uma alegria estar aqui e espero poder contribuir com a temática. Ele também, que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus do Governador, da Ilha do Governador. Atualmente dirige a filial da Freguesia da Ilha. Teólogo, bacharel, professor, escritor, conferencista, Jean Max. Bem-vindo. Obrigado, Pablo. É uma honra estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um tema muito abençoador. Muito bem, então vamos falar aqui sobre o perdão. Porque muitos pensam que o perdão é apenas um sentimento, mas está para além do sentimento. Vamos lá, o perdão é uma das temáticas mais presentes na vida humana e principalmente na vida cristã. A palavra nos ensina sobre o perdão e nós os buscamos todos os dias. Hoje, o Antenados na Geral vai falar da importância do perdão. Pastores, vamos lá. O que é perdão? Vamos pensar no perdão segundo as Escrituras. Por que nós fomos perdoados por Deus? E por que nós precisamos de perdão? Por que o ser humano precisa ser perdoado, pastor André? O homem é pecador, caído, e sem o perdão divino ele está sujeito à ira divina, não é? Deus, com o seu muito amor que nos amou, sua riqueza de misericórdia, propiciou um meio para que nós fôssemos perdoados, satisfez a sua justiça, colocou a sua ira sobre o Filho de Deus, e a partir daí, né, mediante a fé, através dessa graça, eu posso ser perdoado. E quando eu recebo esse perdão, eu devo também estender esse perdão a outras pessoas. Eu devo pensar assim: se Deus me perdoasse, eu estaria debaixo da ira. Recebendo eu esse perdão, porque eu vou negar a outra pessoa. Pastor Jean? Concordo plenamente. O perdão existe para satisfazer a ira divina. Ele cumpriu essa ira no Senhor Jesus. E por causa disso, a sua graça nos alcançou. Em Cristo nós somos reconciliados com Deus, então tem essa proposta. O perdão ele existe para nos reconciliar. E receber esse perdão e reter o perdão a outras pessoas me faz contrariar essa graça de Deus. Nós temos uma parábola que Jesus conta na Bíblia de um certo homem que devia 10.000 talentos a um rei. O rei resolve perdoar esse homem. E um outro homem que devia 100 dinheiros a ele, cerca de 300 vezes menos do que o que ele devia, 300.000 vezes, acho, agora tem que fazer a conta direito, menos do que ele devia, ele decidiu negar o perdão a esse homem. E o fato de ele ter negado o perdão fez ele perder o perdão que já tinha alcançado. Então, a oração que Jesus ensinou era muito clara: Eles perdoam as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Então existe uma codependência, uma correlação entre o perdão que eu ofereço para o perdão que eu preciso. É interessante que, hein, pastor Silas, que parece que o homem nasce já de costas para Deus, né? Já nasce já em rebeldia por causa do pecado original. Mas há uma dificuldade do ser humano entender isso. Há uma cegueira, há uma batalha espiritual que as pessoas não entendem. Até o próprio jovem rico ali na parábola se justificando, né? Tanto é que Jesus teve que utilizar a lei para revelar o pecado dele. Mas por que há essa cegueira
na vida do homem de não reconhecer que ele precisa de perdão. Às vezes o cara tem uma boa família, é um bom trabalhador, é honesto, tem uma vida moral, ética, diante da sociedade, é bem vista, mas ele por isso ele se justifica e acha que não precisa do perdão de Deus. Como é que a gente pode entender isso, explicar por que o ser humano acha que não precisa ser perdoado por Deus? Às vezes as pessoas questionam por que o erro que Adão cometeu, que os primeiros seres humanos cometeram, recaiu sobre nós, e por que eu tenho a ver se Adão, se Eva, cometeu o pecado de desobediência. Eu não estava lá, não tenho culpa. Só que as pessoas têm essa dificuldade. E você vai ver vários textos bíblicos mostrando que Paulo fala em Romanos 3, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Nós recebemos esse pecado original, esse pecado que nasceu lá, e todos pecaram. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Então existem vários textos nos convidando e nos chamando a questão de reconhecer a o nosso pecado, a nossa vida pecaminosa. Mas alguns não entendem isso, acham que não tem culpa, mas temos culpa, herdamos esse pecado adâmico. E a Bíblia diz que todos nós somos filhos da ira. Todo ser humano, quando nasce, automaticamente se torna filho da ira. E aí ele precisa reconhecer o senhorio de Cristo para ser transformado em filho de Deus. Há uma tese de que todo mundo é filho de Deus, e não é. João 1 diz que Jesus veio para os seus não recebeu, mas todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o perdão é intrínseco à questão do arrependimento, de reconhecer o nosso pecado para receber o perdão do Pai. E como muito bem disse o pastor Jean, Deus ele é sábio nessa condição, porque ele atrelou o perdão de Deus a eu perdoar o meu irmão. Se eu não perdoar o meu irmão, também não recebo o perdão de Deus. E a palavra, como está no Pai Nosso, Jesus ensina, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, é um princípio de que rasgar a cédula. Jesus rasgou a cédula do pecado. Então, perdoar a dívida é isso, dar à pessoa a liberdade, daquilo que ela cometeu, dizer, olha, você está perdoado, você está livre disso. Então, é uma condição que nós temos que praticar, com certeza, e reconhecer a nossa miserabilidade como seres humanos e receber o perdão. Esse perdão, o homem, pastor Max, eu acho que só reconhece por um milagre mesmo divino, Eu acho que pela razão, às vezes tu pode até tentar explicar racionalmente, mas é só mesmo o poder do Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que às vezes eu tento explicar para algumas pessoas, olha, Deus criou o universo, então esse Deus, ele criou para a glória dele, ele é digno de ser adorado. Então nada melhor do que você oferecer a gratidão ao Criador. A criatura deve algo ao Criador. Uma vez eu estava explicando isso para um rapaz na rua, falando, olha, você não tem um pai e mãe? Você não precisa aprender que você tem que honrar pai e mãe, é a ordem da natureza. A criatura deve sempre algo ao Criador. Mas eu vejo que nem todo mundo entende isso. Eu acho que o perdão divino é um milagre, que tem que acontecer na vida da pessoa para reconhecer que ela precisa desse perdão. É porque é o seguinte, Paulo, no meu ponto de vista, o homem ele tem essa dificuldade de reconhecer os seus erros, por normal. Isso é para com Deus, para com o próximo. O homem não gosta de assumir que ele está errado. Nenhum. Homem que eu falo geral. Assumir erros como é que eu vou dizer? É algo totalmente assim, digno de se dizer que é humildade. Porque o orgulho do homem não deixa o homem se encurvar. Tu vê ali Adão, falando, não, foi a mulher que me... Entendeu? Porque, olha só, tudo começa lá. Culpa da mulher. Quando Adão e Eva pecam no paraíso, Deus chama Adão, grita, a voz dele ecoa pelo jardim, dando uma oportunidade dele se apresentar e dizer o que ele fez, ele se esconde. Porque é muito vergonhoso para alguém falar, eu errei. Então Deus ainda assim chama Adão, sabe como ele está, fala com ele, e ele se escondido, grita, eu estou aqui, estou nu, estou com vergonha. Mas quem falou que você está nu? Quem te disse isso? E Deus todo momento tentando ali justamente resgatar o homem. E o homem, a questão dele ser resgatado é justamente o reconhecer. E o reconhecer por causa da dureza do nosso coração, só através da ação do Espírito Santo de Deus mesmo. Porque por mais que nós venhamos tentar, com as nossas palavras, com a nossa intrepidez, tentar convencer alguém, ainda assim vai ser pouco para quebrar um coração de pedra. Então a autojustificação é um inimigo do perdão, da pessoa reconhecer o arrependimento.
Acho que a autojustificação pode ser um grande adversário, que é exatamente o que o Max está falando, né? É o fruto do pecado. É porque aquilo, Pablo, as pessoas veem pecado só porque tá do lado de fora. Então, tipo, eu não mato, eu não adultero, pô, eu sou santo. Só que os piores, tá tudo incubado. Eu diria até o seguinte, as pessoas, elas, não é que elas só consideram o pecado que está do lado de fora. Elas só consideram o pecado que está fora da curva. Então, assim, a minha sociedade, né, aceita esse nível aqui de erro. Sim. Fora da curva, aí tudo bem, eu admito, eu tenho um problema. Mas se eu estiver dentro da curva, dentro da normalidade, eu tô legal. Esses dias a gente estava considerando uma situação que envolve roupa, né? Uma moça lá bem exposta, indecentemente vestida. Aí nós comentamos com a pessoa para tentar corrigir aquilo, aí o garoto disse assim, não, ela não está indecente não. Meu filho, mas a intimidade da moça está aparecendo. Mas hoje é normal. Na sua época podia ser indecente, mas hoje não é. Então, quer dizer, agora está na curva. Entendeu? E a minha esposa ficou chateada. Isso é, daqui a pouco a gente vai encontrar alguém transando na rua e você vai querer chamar a atenção, você vai dizer assim, ó, você está me chamando, repreendendo por quê? Isso aqui todo mundo faz isso. Então a gente tem que entender que as pessoas elas não consideram que pecam se estiver dentro de uma aceitação social. E a nossa base Só não é que a cultura, né? É a palavra. Cultura, é a palavra. Muito boa. Contra a cultura. O pastor Max estava falando aqui sobre os piores pecados que são internos. Até um programa que a gente teve aqui falando sobre isso, que a pior manifestação demoníaca não é nem aquela cara que fica estribuchando o chão, gritando que nem uma cobra. A pior é o Judas batizado. Né? Que o cara está ali trabalhando, anda com Jesus, só que ninguém está vendo. Tu tem que ter o discernimento espiritual para poder entender que aquele cara ali está sendo usado por Satanás. O diabo entrou nele. Olha só como é que é forte o discernimento espiritual. Então o cara acha que está justificado, às vezes porque ele está dentro da curva. Ele está dentro da curva da moralidade e ele não entende que quem define a vida do homem não é a cultura, é a palavra de Deus. É assim que a gente tem que anunciar para o povo. Esse tipo de pecado, ele impede a pessoa ser salva. A justificação para Deus, ela é completamente odiosa. Porque a partir do momento que eu me justifico, eu não preciso de justificação. Não é? É a questão do fariseu e do pecador. Dou graças a Deus que eu não roubo, não mato, não adultero, pago imposto em dia. E esse aí não, esse camarada é cachaceiro, esse aqui é viciado, esse aqui é prostituto. Então, julgando. Aí eu tô bem. Aí o outro vem e olha para Deus e diz, realmente eu não tenho nem digno de estar aqui, tem misericórdia de mim. Aí Jesus vai escandalizar, porque eles estão ali na meritocracia, Jesus vai dizer, ele desceu justificado e o outro não desceu. Então a meritocracia, e às vezes acontece dentro da igreja, a gente quer trabalhar com Deus com mérito, né? A gente começa a se achar bom, começa a se achar merecedor de ser abençoado, ou de receber algo, ou de ser mais santo que alguém. Então isso é um pensamento completamente errado, né? Toda carne diante de Deus não tem como ser justificada. A justificação é através de Cristo, isso tão somente. Agora também tem o extremo, né, da autocomiseração também, que o cara, às vezes ele sabe que ele é pecador, mas assim, ele vai além disso. Ele se acha tão miserável que é a autocomiseração, ele se humilha de tal forma que eu acho que ele já passou do limite, né, do natural. Isso que é importante a gente instruir o povo, porque às vezes o cara tá ali, ele tem uma autoestima baixa, a autocomiseração tá consumindo a vida dele, a alma dele, e ele acha que é isso que Deus quer para a vida dele. Que existe muito isso. O próprio Martinho Lutero passou por isso. Ele se esbofeteava, ele se mutilava. Também é o inverso. Do sofrimento. É a meritocracia do sofrimento. Quanto mais eu sofro, mais eu sou justificado. Que isso aconteceu também na história da igreja. Essa é uma linha muito tênue, né, Pablo? Porque a gente sabe que somos salvos pela graça. Se a graça não se manifestar, não tenho como nem me arrepender. Eu preciso que a graça se manifeste para que eu alcance o arrependimento. Mas a gente tem a Bíblia dizendo assim: quem cobre a transgressão nunca prosperará.
Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. É mais ou menos o que a gente fala para os nossos filhos. Independente do que for, fala a verdade. Entendeu? É melhor você assumir do que você tentar esconder o erro. Então, essa é a proposta da Bíblia. O perdão está sempre à disposição. O que é isso? Graça. É a manifestação da graça, a possibilidade do perdão. Mas esse perdão, ele é ofertado a quem não esconde, a quem confessa e deixa. Então, de uma certa forma, eu não consigo dissociar isso. Eu sei que há uma tendência até moderna de se popularizar essas questões ligadas aí ao calvinismo principalmente, mas eu não consigo dissociar, porque se a decisão é encobrir, eu não prospero, nunca prosperará. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Quer dizer, a misericórdia já está aqui à minha disposição, mas eu não a alcanço se eu não confessar e deixar. Então Deus, ele também perdoa se houver um arrependimento. Enquanto no arrependimento aquele perdão está disponível, mas não tem eficácia sobre a vida de quem esconde. Muito bem, esse primeiro